pessoal, aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo com colegas da psicologia, a gente tem abordado as diversas demandas que a psicologia pode cuidar, né? As abordagens terapêuticas, né? Cognitivo-comportamental, a psicanálise, a neuropsicologia como uma das especialidades da psicologia. A gente também falou um pouco sobre psicologia e psiquiatria na infância e hoje nós vamos para outra ponta, né? Da nossa árvore da vida, assim, para falar um pouco sobre os idosos, né? Porque existe um pouco de preconceito quando a gente fala de fazer uma abordagem psicológica no idoso, porque a gente só pensa nas questões da cognição, que são as questões da memória, né, da capacidade cognitiva, capacidade de decisão, e pouco se pensa a respeito dos sentimentos envolvidos com o envelhecimento, com a vida do envelhecimento, né, com o processo de adoecer, né, e com a condição de ser idoso numa sociedade que tem bastante etarismo, né? Então, hoje eu vou conversar um pouco com a minha colega Marilis Braga, que é uma colega psicóloga que eu conheci no ambiente hospitalar, ela trabalhou comigo no ambiente hospitalar, daí atendendo diversos pacientes, mas ela tem uma especialidade, né, uma facilidade desse diálogo com os idosos, que eu acho incrível e acho extremamente importante aí na psiquiatria da terceira idade. Tudo bom, Mari? Tudo bem, Laura, obrigada pelo convite. Prazer estar conversando com você hoje. Eu agradeço você aí por ter atendido aí esse pedido e para a gente poder explicar um pouco para as pessoas de que maneira a psicologia na terceira idade pode ajudar um pouco, né, nas questões até diagnósticas, né? Eu vinha conversando com você num paciente que às vezes os sintomas depressivos camuflam um pouco a questão da demência, porque eles acabam tendo sintomas muito parecidos e acabam um acobertando o outro, né? Dando a impressão de uma piora de uma demência, às vezes é um quadro depressivo, e às vezes imaginando que a demência às vezes é só um quadro depressivo, né? Então eu acho que a abordagem psicológica ajuda muito também no esclarecimento diagnóstico, isso norteia muito o nosso olhar de tratamento, né? Mas principalmente ajuda esse idoso a ter alguma abordagem com relação às emoções relacionadas ao envelhecimento. Então, conta um pouco, né, como funciona esse atendimento aos idosos, de que forma que você pode ajudá-lo, né, que coisas você consegue identificar nesse ambiente de convívio, conta um pouco pra gente. Eu acho que é importante eu falar que a primeira coisa hoje que nós psicólogos enfrentamos no atendimento com o idoso, muitas das vezes é o preconceito mesmo que existe na questão do envelhecer. Né? E por isso, muitas das vezes, o idoso ele acaba sendo negligenciado em questões emocionais, porque é difícil as pessoas, às vezes, ter um olhar mais atencioso para o idoso, levando em conta que ele também vai ficar triste, ele também pode se deprimir, ele pode somatizar de diversas formas e essas somatizações serem confundidas com outras questões. Hoje, dentro do processo terapêutico com o idoso, é muito importante quando a gente consegue iniciar fazendo um paralelo do acompanhamento familiar, para a gente entender qual que é a dinâmica que está, como que está funcionando, se a gente está falando apenas de uma questão mais orgânica ali do idoso que precisa ser trabalhada, ou se a gente está falando de um contexto familiar que também adoece o idoso, e muitas das vezes esses sintomas eles acabam se misturando e muitas das vezes intensificando alguma coisa que já existe ali, né? Como, por exemplo, da questão, às vezes, da demência, do Alzheimer, ser confundido, às vezes, com sintomas depressivos ali. Às vezes, a gente vai só na doença, mas a gente esquece do resto. Né? E é preciso olhar para o indivíduo como um todo, né? Assim, dentro da abordagem da TCC, que é até mais uma abordagem mais prática mesmo, né? Em que você vai trabalhando ali as técnicas, às vezes, de exposição, ou a reestruturação cognitiva, né, ou a identificação mesmo, né, dos pensamentos disfuncionais, de como que a gente pode trabalhar, quais estratégias a gente pode criar. É importante que esse familiar, muitas das vezes, ele faça parte desse contexto, porque enquanto eu estou com o idoso, uma hora e meia, eu consigo trabalhar, mas e o restante? Exato. E os outros momentos em que eu não estou? Então, acaba que é interessante quando a gente consegue fazer um paralelo entre familiar e idoso. E o idoso, porque a gente trabalha a reestruturação, as técnicas com os familiares também, para que depois eles possam continuar reproduzindo o trabalho que eu iniciei. Aí passa a ter algo mais efetivo, sabe? Ótimo. E como que é esse contato, né? Você falou que usa técnicas cognitivo-comportamentais, né? Na tua abordagem, né? Quando você encontra com esse paciente, como que você faz a avaliação, por exemplo, né? Você tem conversas com eles, tem conversa com a família, né? Com os cuidadores, como você identifica os sintomas, que tipo de abordagem você pode ter com eles, né? Como que funciona isso? Que é um pouco diferente, né? Com relação ao adulto, por exemplo.
E me lembra, às vezes, um pouco como a gente aborda uma criança. A gente tem que conhecer o funcionamento familiar, né? A gente tem que trabalhar sentimentos que são um pouco camuflados, né? Lembra um pouco a questão infantil também, né? Se fosse uma criança, seria com a babá, né? Sendo um adulto, seria com o cuidador, mas eu vejo uma similaridade um pouco nisso, né? Como que é feita, né, essa abordagem ampla, assim? Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que uma pessoa doente adoece quem está à sua volta. Uhum. Então, é preciso investigar todo mundo, né? A gente começa o tratamento do idoso sabendo do contexto familiar, então eu começo conversando mesmo com os familiares, que são geralmente quem procura esse profissional, né, para iniciar o tratamento. Se existe o cuidador, eu converso também em paralelo com o cuidador, porque é a pessoa que vai passar mais tempo com esse idoso, né? E geralmente, uma técnica que eu gosto de fazer é usar a estratégia do acompanhamento psicológico, porque eu saio do contexto de 4 paredes de consultório. Então, só de eu estar mudando o set da sessão já é uma coisa que traz muitos benefícios para o idoso, né? Porque eu consigo trabalhar com ele de uma forma mais flexível, mais dinâmica, mais prazerosa, e isso faz com que ele se sinta, às vezes, muito mais confortável para compartilhar coisas que geralmente ele não fala com ninguém. Eu acho que se manter dentro do ambiente do consultório fica algo muito rígido. E com o idoso não dá para a gente trabalhar nessa rigidez. A gente tem que trabalhar a flexibilidade até que, de fato, eu consiga estabelecer o vínculo terapêutico com ele. O que também, geralmente, é um pouquinho mais difícil, porque os idosos eles são um pouco mais desconfiados, eles ficam com medo da gente contar para o familiar. E aí é todo um contexto dentro desse acompanhamento, né? Até a gente formar o vínculo e ele se sentir seguro. Então, por exemplo, uma das técnicas, né? A gente, dentro do acompanhamento, a gente vai fazer a sessão em parques, em livrarias, em cafeterias, em uma caminhada, onde ele se sentir mais seguro e mais confortável. E isso quem vai determinar para mim vai ser o idoso conforme a nossa conexão e aquilo que ele está passando para mim, né? Então, assim, a investigação para eu saber se ele está ansioso, se ele está depressivo, ela vai ser através da conversa mesmo. Mas eu gosto de fugir também daquele padrão que traz aquela estrutura de questionário pronto. Certo. Né? Porque o questionário socrático ele pode acontecer de diversas formas, mas não dá para eu aplicar, por exemplo, eu vou fazer 30 perguntas prontas aqui para o idoso, que geralmente a gente às vezes faria dentro de uma sessão. Impossível, impossível. Sim. Às vezes o idoso vai iniciar falando do tempo da infância, né? Às vezes ele vai iniciar falando de alguma coisa específica da vida adulta, ou de como que tá o dia hoje, como que ele está se sentindo. Então, eu tenho que ser flexível para eu conduzir essa investigação a partir daquilo que ele está me dando como informação. Se eu for numa estrutura pronta com ele, eu não consigo fazer. Porque precisa existir essa flexibilidade. É diferente do adulto, quando você chega lá e você procura o que a gente vai trabalhar aqui na terapia. E ele já vem com aquilo que ele precisa trabalhar, né? Sim. Às vezes o idoso está na terapia, ele não sabe nem por que ele está ali. Sim. Às vezes o familiar marca a sessão, mas não comunica com o idoso. Então, às vezes ele inicia, né? Nem sei por que eu estou conversando com o psicólogo. Então, a gente tem que ser muito flexível dentro da abordagem. Então, fugir com o idoso dessas 4 paredes, mudar sempre o setting terapêutico para que seja prazeroso para ele, né? Às vezes o autoconhecimento ele é tão desconfortável para o idoso quanto para qualquer outra pessoa. Não é porque a gente chegou aqui numa idade um pouco mais avançada, aqui na terceira idade, que a gente também não vai querer evoluir ou melhorar em algumas coisas que são pontuais. Só que toda mudança, todo crescimento, ele gera desconforto. Se não gerar desconforto, a gente não muda. Muito fácil a gente continuar ali na zona de conforto, né? Então, até mesmo na investigação, a observação dos sintomas, por exemplo, eu vou conversar ali com o idoso, mas eu preciso conversar em paralelo, por exemplo, com o cuidador. Porque às vezes o cuidador vai me dar informações que o idoso não vai me dar. Então, eu chego para ele e falo, e aí, como que você está se sentindo hoje? Tô ótima, a semana foi bom, foi produtivo. E aí chega o cuidador e fala para mim, olha, né, tá tendo uma desregulação no sono, tá tendo uma alteração no apetite, tá muito deprimido, tá choroso. E às vezes essas são os sintomas, né, que vão aparecendo ali, que ele não compartilha, mas o cuidador compartilha, e depois eu vou tendo um manejo dentro da sessão, essa flexibilidade, até eu chegar nesse momento aqui em que você está depressivo, se você está ansioso, se você está deprimido, como é que tá esse dia aí? Como é que está sendo isso para você?
Uhum. até que de fato ele se sinta confortável. É um trabalho de formiguinha, Sim. mas ele traz resultados muito efetivos, assim. Uhum. Numa primeira abordagem, essa pessoa vai ao teu consultório ou você prefere abordar ela na casa dela, assim, né? Onde normalmente é mais confortável, você percebe que é mais fácil, né, para conseguir essa abordagem? Uhum. Eu sempre deixo a critério do paciente, que é legal. idoso. Uhum. Porque às vezes eu vou, igual hoje eu faço bastante, por exemplo, atendimentos domiciliares, mas às vezes eu vou e numa primeira e o idoso fica assim, será que tem alguém escutando? Uhum. Então é diferente quando eu falo, olha, quer ir num parque? A pessoa aguarda a gente vai fazendo uma caminhada, a gente vai conversando, quer ir numa cafeteria, quer ir no consultório, onde você se sente mais confortável. Eu dou para ele esse benefício da escolha. Tá. Uhum. Né? É porque Importante que na ele primeira já vez que você nunca teve um contato, né? Como que vocês vão criar um vínculo melhor, né? Onde ele se sentiria melhor para ser atendido, né? Então, na verdade, você começa combinando um espaço que pode mudar essa combinação dentro até do atendimento, né? Pode, porque geralmente o idoso tem lugares em que ele se sente seguro. Uhum. Eu tenho que ir onde ele vai se sentir seguro. Eu ainda sou uma pessoa totalmente desconhecida. Uhum. Né? Então, essa flexibilidade também, ela é importante. Mas na maioria, geralmente eu vou até o idoso. Ele não vem até mim em consultório. Uhum. Até porque, às entendi. vezes, existe um próprio preconceito, às vezes, do idoso com o processo terapêutico, né? Uhum. Quantas vezes a gente já escutou que o psiquiatra é médico que trata o doido e o psicólogo também. Então, às vezes, é uma desmistificação, né, desse termo, assim. Uhum. É que é uma questão também, né? Como a questão de abordagem psicológica e psiquiatra ser um pouco mais recente, né? Essa quebra do paradigma da profissão, né? As gerações mais jovens são mais confortáveis com isso, mas as gerações antigas ainda têm, né? O preconceito que foi desenhado das décadas anteriores, né? É verdade. E assim, é todo um processo, porque a gente está falando de uma crença que é enraizada. Uhum. Né? Assim, que bom que a crença ela é algo que a gente consegue modificar. Uhum. Mas são vários questionamentos que vai ser desconfortável para o idoso, que às vezes teve um pensamento muito rígido durante muitos anos. Uhum. Né? Então, assim, é ele saindo da zona de conforto, entender que tá tudo bem a gente ser vulnerável emocionalmente, tá tudo bem eu expor isso para outra pessoa e ela me ajudar a entender de fato o que está acontecendo comigo, porque o sentimento, as emoções, elas fazem parte de quem eu sou. Uhum. Então, assim, são várias crenças, são vários tabus que a gente vai rompendo também dentro da terapia, não só com o idoso, mas com o familiar. Porque, às vezes, o familiar, por mais que ele encaminhe o paciente, o idoso, às vezes ele ainda tem aquele preconceito de que não vai dar certo, não. Uhum. Né? Assim, não tem nada para falar na terapia, você vai ver que é mania de idoso, muitas coisas, ou tá querendo chamar a nossa atenção. Então, é um tabu que vai sendo quebrado em vários sentidos, né? Uhum. E qual você acha que é o limite para uma abordagem psicológica no idoso, por exemplo, né? Porque vai chegar uma questão de um quadro demencial mais avançado, até quando você acha que você consegue fazer uma abordagem em psicologia, né, nesse tipo de paciente? Que vai chegar fases em que a cognição está muito, muito comprometida, né? Daí talvez seja mais difícil. Qual limite você consegue, pelo menos, se delimitar para você, né? Que você consiga fazer uma abordagem com os pacientes? Uhum. Nesse caso, por exemplo, o limite ele não para com o idoso. Ele precisa ser extenso à família. Certo. Porque se essa pessoa que é doente, ela vai adoecer quem está à volta dela, é preciso que esse acompanhamento ele continue sendo parte do processo de tratamento do idoso, porque eu também preciso cuidar emocionalmente de quem cuida dele. Né? Porque aí a gente vai pensar, vai gerar um estresse, vai gerar um cansaço, a pessoa também vai ficar depressiva, a pessoa também vai ficar ansiosa, às vezes a pessoa vai sentir, não sei, um sentimento de fracasso, às vezes quando está, às vezes, numa demência avançada e não conseguir mais fazer nada pelo outro. Então, ela também precisa estar estável emocionalmente para que ela consiga passar por aquele processo, sem que no final ela termina depressiva e lá parada numa cama também. Então, assim, quando chega um próximo momento avançado ali com o idoso, a gente vai trabalhar mais as questões, né? O que a gente pode fazer para a gente manter o bem-estar desse idoso, enquanto a gente consegue proporcionar isso aqui para ele. Né? Ele já pode não estar lembrando, ele já pode estar ali com as suas limitações, mas o que a gente pode fazer referente a isso? Então, vai chegar um momento que eu não vou conseguir trabalhar diretamente com o idoso, mas esse acompanhamento ele precisa continuar com quem está cuidando desse idoso, porque senão essa pessoa também para, literalmente. Daí passa a ser um cuidado da família de cuidadora dele, né?
quando o idoso está comprometido e o cuidador está ali, né, mais tempo com ele, as chances desse cuidador adoecer de forma direta devido a essa condição do idoso é muito grande. E aí eu vou trabalhar diretamente depois com esse cuidador sobre a questão do adoecimento desse paciente, porque aí começa a envolver também a questão da perda, né? E aí a gente já começa a trabalhar desde então, por exemplo, a questão do luto simbólico, que já vai acontecendo, né? Na medida, às vezes, que a pessoa está com Alzheimer, está com a demência ali, o luto simbólico, ele já vai acontecendo, mas vai chegar que, de fato, uma hora essa pessoa vai vir a falecer, por exemplo. Né? O cuidador, que está ali mais próximo, mais diariamente ali, ele vai sentir muito também essa perda. Então, esse cuidado, né, esse acompanhamento, ele vai limitar aqui um tempinho com o idoso, porque aí eu já não consigo mais trabalhar as questões cognitivas e emocionais, mas aí eu passo para o acompanhamento, às vezes com o cuidador, ou até mesmo uma orientação familiar de como que a gente lida com esse processo. Sim. Ótimo. Que pelo menos esse trabalho continua sendo feito, né? Enquanto ele está presente, né? Mesmo que não é mais emocionalmente, né? Esse trabalho vai até uma terminalidade, né? Que possa ajudar nisso também a família, né? Ou até a impossibilidade dele ter uma vida domiciliar, né? Que ele precisa ir para alguma situação de clínica, alguma coisa assim, né? Sim, e muitas das vezes a gente consegue analisar isso também através desse acompanhamento familiar, porque às vezes, por mais que eu estou ali trabalhando as questões emocionais, vai chegar um momento que às vezes o familiar vai falar, olha, eu não dou conta emocionalmente de ter essa pessoa tão perto aqui para eu cuidar. Mas também a gente, às vezes, encaminhar um paciente, às vezes, para uma casa de repouso, às vezes que tem um cuidado 24 horas ali. Não é abandono, mas muitas das vezes aqui no preconceito, ou na questão do julgamento, ou no sentimento de culpa, é como se o familiar também estivesse abandonando esse paciente que está lá na sua terminalidade. Não é sobre isso, mas também é sobre conhecer quais são os meus limites dentro desse cuidado. A gente pode ajudar o outro, mas se for para eu adoecer e aquilo ali também me parar assim na vida, qual que é o limite que eu preciso estabelecer dentro desse processo de cuidar do outro, né? Que envolve isso também. Então, são várias perdas, né? Porque tem a perda da pessoa, tem a perda da independência, tem a perda daquela rotina familiar que que existia antes e já não existe mais, porque tudo vai mudar, né? A partir do momento em que o idoso às vezes adoece, até mesmo, por exemplo, na questão da depressão, né? Que é uma doença tá comum hoje, né? Lá, a depressão, a ansiedade, muda todo o contexto familiar, porque a gente fica mais vigilante, a gente fica mais observador com o que o idoso está, se está comendo, se ele está deprimido, o que ele está mostrando pra gente ali, que o familiar às vezes precisa fazer essa observação, às vezes para passar pra gente mesmo, para conseguir desenvolver um trabalho mais efetivo, né? Claro. E eu fiquei pensando aqui numa população progressivamente mais envelhecida, né? Porque a gente está vivendo mais anos, então a população está envelhecendo, né? Como que você acha que políticas públicas poderiam ajudar a melhorar a qualidade de saúde mental dos idosos, né? Porque eu acho que isso é pouco visto, né? Na condição da saúde pública em geral, né? Como você acha que isso poderia ter uma colaboração, né? Da saúde pública, né? Não sei se você tem contato com algum tipo... Existe alguma oficina, algum trabalho no sistema público para idosos? Grupo de atendimento, alguma coisa nesse sentido hoje em dia? Ou ainda é algo que não se alcançou na população? É um trabalho que está sendo feito, trabalho de formiguinha, na verdade, né? A gente que trabalha com idosos, a gente sabe que deveria existir mais políticas públicas voltadas para essa população. E por mais que ainda existam alguns projetos, por exemplo, que atendem o idoso ali, às vezes os projetos da prefeitura, né? A Casa do Idoso, por exemplo, que tem lá o médico, o físio, o psicólogo, o advogado. Não são todas as comunidades que desfrutam desse serviço. Então, assim, uma parte da população ela é idosa, ela é assistida, mas uma parte muito grande também não é. Né? Então, assim, a psicologia, o cuidado da saúde mental por si só, por mais que a gente está debatendo muito mais hoje, ele ainda não chegou em todos os lugares e ele não é palpável para todas as pessoas. Então, muitas das vezes, a gente está falando aqui, né, dessa questão, às vezes, do preconceito com o envelhecimento, com o psiquiatra, com o psicólogo. Então, assim, às vezes, dentro das comunidades também que precisam muito desse atendimento, não vai ter, porque é como se eu tivesse que realizar ali uma oficina de psicoeducação para falar da importância da saúde mental na terceira idade. Né? Então, assim, o que eu percebo? É que existe
algumas políticas públicas que vão atender, mas ainda é muito pouco, ainda é muito limitado. É uma população que ela ainda é muito esquecida, né? Assim, eu acho que a gente ganhou um pouquinho maior de visibilidade pós-pandemia, porque eu acho que deu um boom, assim, gigantesco no adoecimento mental geral da galera, né? E aí eu acho que o idoso, ele passou a ser mais visto também, porque também ficou muito mais evidente, mas eu acho que antes era mais difícil ainda de ser discutido, de ser debatido, né? Às vezes, talvez até mesmo de criar mais políticas públicas voltadas para esse público mesmo. Né? Então, assim, tem, mas ainda é pouco. Precisa ter mais. Sim. Né? Porque é um público que, por exemplo, tem uns dados bem alarmantes na questão do suicídio, na questão da depressão, na questão da ansiedade. Tem tantos caminhos aqui que a gente deveria ainda debater e, às vezes, criar projetos que falem mais, que acesse mais essa população, mas ainda está tão difícil, mas precisa. Sim. Precisando. Sim. Não, precisamos de mais profissionais como você, né, Marilise? Então, você que é de São José dos Campos, a Marilise está fazendo atendimentos aqui na cidade de São José dos Campos. Se você não está, ela faz atendimento online também. Então, Marilise, como as pessoas podem te encontrar, né? Se tem rede social, se tem no site, se tem uma forma de comunicação com o seu público, como que as pessoas podem te encontrar? Hoje as pessoas conseguem me encontrar através da rede social, que é um meio de comunicação mais fácil, né? Onde a gente está mais familiarizado ali, né? Tem também hoje uma clínica no qual eu atendo presencial aqui, em São José dos Campos, que fica na Vila Diana, que chama Clínica Teramin, né? Onde eu realizo, né, os atendimentos presenciais. E no meu Instagram, por exemplo, é onde você encontra, às vezes, o meu contato e onde eu posso ir também até a casa, né, do paciente, caso precise iniciar aí o acompanhamento domiciliar mesmo para iniciar esse processo, né? Muito legal. Marilise, muito obrigada por compartilhar essas informações, né? Por traçar uma carreira dedicada a uma população que ainda precisa de um olhar muito mais carinhoso, né? Muito mais empático ainda da população, né? E que a gente possa, né, ampliar cada vez mais essa discussão, esse debate, né? Com a população para que tenham mais garantias de cuidados, né? E de proteção para esses indivíduos, né? Hoje a gente não pode esquecer que temos uma ferramenta do Conselho do Idoso, caso a gente perceba, né, que existe uma negligência com relação a ver um idoso numa situação de sofrimento, de negligência, às vezes, né, de adoecimento, e que as famílias não podem cooperar, né? Então, do mesmo jeito que existe com relação à negligência com mulheres, a negligência com crianças, existe um Conselho do Idoso que a gente pode acionar como profissional de saúde, como vizinho, como cuidador. Então, assim, a gente possa ampliar esse debate como uma forma não de penalizar pessoas, mas de estar podendo dar uma qualidade de vida para alguém que está começando a entrar numa situação de vulnerabilidade, né? Sim, com certeza. Existe aí, né, como você falou, o Conselho do Idoso, né? Às vezes existe a Pastoral do Idoso, que dentro dessas pastorais, às vezes, né, até mesmo de igreja, existe ali alguns profissionais que estão voltados também para essa causa. Então, às vezes tem o assistente social, tem o advogado, né, que ajuda dentro desse processo também a ter esse olhar mais atento, né? Infelizmente, a população idosa ela ainda é uma população que ela é um pouquinho esquecida, né? De fato negligenciada, né? A gente tem muita dificuldade de entender que o envelhecimento ele faz parte da vida. Todo mundo vai chegar aqui nessa fase do nosso desenvolvimento, né? Então, é muito fácil do outro invalidar o idoso, não conseguir levar em conta que o idoso precisa ter o mesmo cuidado da saúde mental que nós aqui temos, né? Ele tem questões a serem resolvidas assim como a gente, né? Mas com esse preconceito, às vezes também existe essa dificuldade de enxergar ele com um pouquinho mais de gentileza, né? A gente trabalha tanto de como que é importante a gente se tratar dessa forma, olhar para a gente com um pouco mais de gentileza, né? Cuidar da nossa saúde mental, que às vezes a gente esquece que a gente precisa fazer isso com quem tem um pouco mais de idade, né? Fazer o mesmo movimento, que é dar essa importância, dar essa voz, validar, né, o que o idoso está sentindo, o que ele está te falando. Às vezes ele já tem uma demanda ali que é tão explícita, mas eu estou passando tanto tempo ignorando só porque é coisa do idoso, é mania do idoso, é para chamar a atenção. E às vezes é um pedido de socorro que ele está fazendo, mas eu não consigo enxergar de outra forma. Claro. Né? Então, assim, para vocês, né, que percebem às vezes que o idoso está dando algum sinal, está pedindo um socorro de uma forma diferente, assim, não invalida não.
né? Dá um pouquinho de atenção, escuta o que ele está te dizendo, né? Às vezes você vai conseguir ajudar de uma forma que você nem imagina, que é encaminhando para um profissional, que é contatando um conselho, né, federal, municipal do idoso, uma pastoral do idoso, ou indo direto em órgãos que às vezes a gente consegue ajuda também, às vezes o CAPS, às vezes o CREA, que pode estar ali orientando também a como conduzir, né, aquilo que o idoso precisa. Né? Então, assim, acho que ter esse olhar mais gentil, né, Laura? Assim, a gente está falando de uma fase que é inevitável, todo mundo vai passar, né? Mas que a gente ainda tem um pouquinho de resistência, um pouquinho de dificuldade de lidar com ela de uma forma que não precisa ser tão pesada, dá para ser leve. Sim, tá certo. Né? E não precisa ser sozinho, né? Tem outros profissionais que podem caminhar dentro do processo do envelhecimento, do adoecimento, né? Junto com quem vai buscar ajuda. Sim. Muito obrigada, viu, Mari? Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer falar um pouquinho com você. Foi um prazer escutar a tua experiência e tua dedicação a essa população. Obrigada.